5º sábado que nós estamos aqui reunidos, gravando, e longe uns dos outros. E eu queria começar hoje lendo para você um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lá diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos vivendo dias difíceis em meio à pandemia, mas os filhos de Deus, seguindo as orientações, os conselhos dos médicos, da ciência, nós temos hoje aqui um médico com a gente, sejam bem-vindos, eu já vou apresentar a vocês. Tem algo a mais que nos deixa seguros. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos, sabemos que estamos seguros. Deus já está à frente, conduzindo tudo. Que você possa se lembrar disso nesse sábado. E transformar esse dia num momento tão feliz durante a semana, tão alegre. E por falar em momentos alegres e felizes, Jonatas Shawn, muito bom ter você aqui conosco. Jonatas, nosso ex-aluno, hoje é acadêmico de teologia no IAP. Também está aqui em confinamento, em quarentena. Dr. Josué está aqui conosco. Que alegria, profissional da área de saúde, está lá na linha de frente. Vocês se tornaram, já eram, mas agora mais ainda os heróis das pessoas, porque a gente sabe que vocês não têm escolha. Nós podemos estar em casa, bem guardados, bem protegidos, vocês não têm escolha. Que Deus tome conta da vida de todos vocês, proteja, cuide. Mas eu queria perguntar aqui, falando em sábado, dia feliz, momentos felizes, eu imagino que você que está aí do outro lado, e nós todos aqui também, temos os nossos rituais, as nossas tradições, que já começam lá na sexta-feira. Eu lembro que na minha casa, sexta-feira era dia de dormir no quarto, os filhos dormirem no quarto dos pais. Então, meu filho já pegava o colchãozinho na sexta-feira e ia para o quarto. Ai, como era bom! Depois eles crescem e não querem mais, né? Mas eu imagino que... Shawn, conta para a gente aí um ritual, uma tradição do sábado na sua casa, que faz esse momento ser tão feliz. Na minha casa, toda sexta-feira à noite, quando entrava o pôr do sol, era certo que tinha o suquinho de laranja e a pizza da mãe. São as duas coisas assim, que marcam, né? O pôr do sol, o culto de pôr do sol, que nós sempre fazíamos juntos, enquanto os 3 filhos estavam em casa ainda. E depois do pôr do sol era a janta com o suco de laranja e a pizza. Eu acho que todos nós temos assim as nossas tradições gastronômicas do sábado, né? Na minha infância, sábado era dia de sobremesa. Nós não podíamos comer sobremesa a semana inteira. Mas sábado, gente, confesso para vocês que eu ia para a igreja e só ficava pensando na sobremesa que estava lá na geladeira. Minha mãe que não escute isso, né? Josué, qual é a sua tradição de sábado? Então, Preta, feliz sábado primeiro a vocês. Então, quando nós éramos criança, na sexta-feira, o pai e a mãe eles tinham o hábito de cada sexta-feira à noite, um dos filhos, nós somos em 3, a contar uma historinha. Isso já acabou, no caso, ensinando um pouco a questão da liderança. Então, cada sábado, cada sexta-feira à noite, era uma expectativa grande de quem ia contar e qual historinha ia contar. Quando nós crescemos, viramos jovens, aí era todo sábado, almoço junto, a mãe fazia aquele banquete, aquele almoço de sábado delicioso, que não tinha como perder. Olha só, quantas coisas. Maestro Christian, eu te conheço desde que você nasceu, eu até já imagino algumas tradições da sua família no sábado, mas conta pra gente, assim, por que o sábado era tão especial? Algumas coisas, né, assim, são vários detalhes. Mas, assim, algumas coisas que me marcam. Normalmente, como para a maioria de vocês também, normalmente sexta-feira à tarde, assim, lá em casa, costumava ter algum cheiro diferente de comida, né? O cheiro da comida e o cheiro da limpeza, né? Que são as duas coisas. Sexta... Gente, a comida é quase uma unanimidade, né? Não, mas espera aí, são várias coisas, Preta. Sexta-noite e sábado de manhã, a gente que é músico, né, normalmente tem alguma passagem de som, tem algum ensaio. Isso me marca muito também, porque, querendo ou não, isso faz parte. E a gente sempre buscar o melhor, né, buscar fazer direitinho, alguma partitura que tem que fazer, né, no último momento. E assim, sábado, aquele almoço, né, ou assim, às vezes sexta-noite também algum papo em família mais
mais longo, um papo diferente, que às vezes não dá tempo de ter durante a semana, e nas horas sabáticas a gente pode. Maestro Luan, suas tradições, seus rituais do sábado. A minha tradição, ela não é em família, assim, primeiro grau, mas era na família do coral universitário lá no NASP. Que o ensaio durante a semana que acontecia era de 40 minutos, era muito rápido. Mas o ensaio de sexta-feira, a gente não conseguia fazer pôr do sol, mas ele começava às 6h30 e ele ia até o horário do culto da noite. E era um ensaio mais divertido e o mais legal. Antes de lançamento de CD, era o mais legal sempre, porque perto de lançamento de CD a gente sabe como é que é, uma coisa mais tensa, assim. Mas o Kleino sempre foi bem legal e bem dinâmico nesses ensaios, e isso é uma coisa que tem me marcado, que me marcou, no caso, esses 4 anos que eu fiquei lá. Quantas coisas bonitas, gostosas. Eu imagino que você, aí com a sua família, já deva estar imaginando que coisas, né, que vocês têm como rituais, como tradições do sábado. E uma das coisas que eu tenho certeza que todos nós vivemos é aquele culto de sexta-feira que canta bastante. Maestro Elmer, chega aqui com a gente. Garanto que na sua família tão musical, vocês cantavam muito durante o sábado. Sim, essa é uma tradição realmente da nossa família. É uma família que canta, uma família que toca instrumentos. E então, a entrada do sábado sempre foi um momento festivo, um momento em que a família leva muito a sério a reunião de família. E cantar faz parte, sim. É um ingrediente indispensável que torna esse dia um dia festivo, um dia de festa. Como eu tenho certeza que está sendo também na sua casa. Aí onde você está agora, você já, nas horas do sábado, já recebeu tantas bênçãos, e você já pôde lembrar também como o Senhor tem sido fiel para com a sua família, no cumprimento das suas promessas. E o nosso convite agora, desse grupo todo que está aqui reunido para louvar o nome do Senhor junto com você, é de podermos cantar as palavras do hino de número 35 do nosso cenário. Ele fala assim: Senhor, Tu és fiel, e por isso nós queremos louvar o Teu nome. Se é o seu desejo agora, eu quero convidar você e a sua família, agora, nesse momento, a erguerem as suas vozes e a louvar em nome do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és fiel e por isso vamos Te louvar. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, Tu nunca falhaste. Tal como era, assim sempre serás. Cante dizendo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, Tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Cante com alegria dizendo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, Tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus.
serás. Pleno perdão nos dás, que segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Louve dizendo: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Amém. Vamos orar? Querido Pai que está nos altos céus, estamos aqui na Tua presença humildemente, pedindo que o Teu Santo Espírito venha fazer parte deste culto, venha fazer parte desta reunião. Esteja com cada um dos que vão falar, dos que vão transmitir a Tua mensagem para as pessoas que estão em casa, para cada um de nós. Nos dê o Teu Santo Espírito e a Tua paz, pelo Teu santo amado nome. Amém. Shaun, nós estamos tão felizes de te ter aqui. Foram 3 anos nessa escola, cantando, ajudando a gente na nossa equipe de produção. E eu sei que você está fazendo isso bastante lá no IAP também, né? Tô sim, lá eu trabalho com o Gerson Salcedo também, aí saiu desse colégio. E a gente está sempre na atividade, né? Sempre louvando também com os nossos talentos na produção. E é muito bom a gente receber você aqui na nossa casa, aliás, na sua casa, né? Você está de volta na sua casa. Shaun, você vai falar para a gente agora um pouquinho sobre pedaços, que por vezes nós ficamos quebrados, moídos, mas Deus é capaz de juntar tudo, reconstruir e, acima de tudo, não deixar marca nenhuma, né? Faz tudo novo outra vez. Queremos muito te ouvir nesse momento. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao
respeito próprio perdi, tentando procurar saídas na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Deus juntou. Amém. Nesse momento, nós vamos começar o nosso estudo da semana, a quarta lição da Escola Sabatina, desse novo estudo, né, que quase já não dá para dizer que é novo, né? E hoje a gente está muito feliz, porque a gente está com uma representação aqui da classe I7. A Maiane e o Josué estão aqui conosco. Muito bom tê-los aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem relevante no aspecto interpretação. A gente sabe que durante 13 sábados estaremos estudando sobre como interpretar as Escrituras, né, a Bíblia, a Palavra de Deus. As igrejas cristãs, acho que podemos dizer sem medo de errar, na sua totalidade, usam a Bíblia como sua referência, como sustentação das suas crenças. Mas, às vezes, as interpretações batem um pouquinho e não dá para dizer assim que todos interpretam a Bíblia da mesma maneira. E hoje nós vamos estudar 5 diferentes fontes que influenciam o estudo das Escrituras. São elas a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Mas, Maiane, eu queria começar contigo, quem sabe essa primeira referência. O que podemos entender por tradição? Por que é importante distinguir tradição do ensinamento bíblico? Bom dia, feliz sábado a todos. É uma alegria poder estar aqui representando os jovens da nossa igreja.
Preta, essa semana nós tivemos, então, um parâmetro, né? uma visão geral dos parâmetros que a gente pode utilizar para interpretar a Bíblia. A respeito da tradição, é muito importante a gente falar sobre ela, porque muitas pessoas têm uma noção negativa da tradição. A gente pensa em tradição como uma coisa ruim, uma repetição, uma forma servil, rígida, de repetir coisas, né? E, na verdade, a tradição não tem coisas muito positivas, né? A tradição, ela mantém atos recorrentes, ela apresenta uma estabilidade. Além disso, ela nos conecta com o passado, com algumas memórias, e transmite valores e conceitos muito importantes. O problema da tradição é quando a tradição começa a ganhar vida própria. E o que isso significa? Significa que as coisas originais a que ela servia se tornam menores, ela fica maior do que as coisas que ela tenta preservar. Então, é bem importante a gente entender que, na verdade, as tradições elas podem parecer coisas ruins, mas elas podem ser também coisas muito positivas. No tempo de Jesus, existiam muitas tradições. Se a gente abre a Bíblia, Preta, a gente vê que existiam muitas tradições naquela época. Só que é importante a gente perceber também que, quando a gente olha a Bíblia e vê alguns parâmetros que a Bíblia apresenta, a gente também tem a tendência de querer tornar isso uma coisa, criar parâmetros para a gente replicar isso de uma forma que a gente entende mais correta. As tradições, a Bíblia fala no tempo de Jesus existiam, elas não são como de um todo ruins. O problema é que a gente, como seres humanos, a gente começa a colocar muito detalhezinho. E uma coisa que era desse tamanho começa a virar desse tamanho. A gente vai adicionando detalhes. Só que por que é importante a gente distinguir a tradição do ensinamento bíblico? É muito importante, porque a gente precisa entender que tradição é tradição, princípio é princípio. São coisas diferentes. A tradição, ela precisa servir ao princípio e nunca o princípio é tradição. Então, a tradição, na verdade, ela nunca pode ser maior, Preta, do que os princípios e os mandamentos que estão na Bíblia. Quando a gente olha para... É impossível a gente sair do contexto das tradições que a gente tem. Temos muitas tradições na nossa igreja que são ótimas, são lindas, são especiais, mas é preciso que elas nunca sejam maiores do que os mandamentos e aquilo que a Bíblia estabelece. Eu acho que ficou bem claro. Eu gostei muito de uma frase que tu usaste. A tradição serve o princípio, e não o princípio serve a tradição. Eu acho que ficou isso bem claro. Josué, já falamos sobre a tradição, vamos falar sobre a experiência, que é o segundo parâmetro, a segunda referência. A experiência faz parte da existência humana. Mas qual é o limite de confiança nas nossas experiências? Tem um limite, não tem? Bom dia, Preta. Bom dia a todo mundo. Feliz sábado. Então, é interessante a gente falar sobre experiência, porque nós somos seres sensitivos, né? Deus nos deu os 5 sentidos. E, através desses sentidos, a gente consegue ter uma janela aberta para uma série de experiências. Né? Só acontece que a Bíblia também diz que enganoso é o coração do homem. E no momento como a gente bota esse sentimento, este amor exagerado ou uma experiência além da conta, além do que o princípio bíblico coloca, seguindo o mesmo raciocínio da Maiane, a gente acaba se perdendo. Eu acho que a nossa experiência ela tem que ser colocada à prova à luz da Bíblia. A gente não pode chegar aqui e porque a música foi bonita, ou porque o sermão foi bonito, porque o apelo foi emocionante, por causa disso que eu vou me converter. Não, muito pelo contrário. O conteúdo que foi exposto ali é que deve ser o motivo. E o conteúdo nosso, ele é bíblico. Então, este limite, ele bate quando chega na Bíblia, quando ele é confrontado com a Bíblia. Se essa minha emoção vai de encontro aos princípios bíblicos que ali falam, ali é que tem que se parar. Ali é que se para. A gente tem que sempre ter isso em mente, né? Enganoso é o nosso coração. As experiências, elas são boas, mas eles não podem ser a autoridade final da minha relação com Deus. Olha só, vamos abstrair uma frase daí também. As experiências têm que ir ao encontro, né, dos princípios bíblicos e não de encontro. Olha, isso mesmo. Eu acho que está ficando muito claro. Maiane, eu volto para você e agora eu quero falar um pouquinho da outra referência, a cultura. Como que a cultura deve influenciar a nossa interpretação da Bíblia? Influencia?
Muito. É muito interessante, porque falar sobre cultura é muito amplo, né? Eu não tenho pretensão aqui de explicar o que significa cultura, mas a lição rapidamente traz um vislumbre para a gente que a cultura ela é um conjunto de costumes, de normas, de comportamento de uma sociedade humana. Ela é muito importante. Por muito tempo, Deus nos deu essa capacidade de produzir cultura, né? Mas é muito importante que a gente, como cristãos, a gente tenha esse cuidado, porque às vezes a religião, nós como religiosos tendemos a demonizar a cultura, né? Não, a cultura é uma coisa ruim, e não é. A cultura tem muitas coisas positivas, né? A palavra de Deus foi escrita dentro de um determinado contexto cultural. Jesus viveu ali naquele contexto e ele respeitava muitas das coisas, a forma como aquela sociedade entendia, né, as coisas como aconteciam dentro daquela sociedade, Jesus respeitava. Mas é muito interessante perceber que Jesus, por isso a gente não pode dizer que a gente deve viver a par da cultura. A gente precisa nós vivemos inseridos dentro da cultura, precisamos ser sal e luz. O grande adendo, a grande observação que a gente precisa ter é o que Ellen White fala nos seus escritos, que Jesus ele constantemente se misturava com as pessoas, né? Mas ele se misturava, a Ellen White diz, para elevar e para enobrecer. A cultura, ela é muito positiva. A gente precisa entender que tem coisas na nossa cultura que são muito positivas, mas a gente precisa entender que a gente precisa viver a melhor versão da nossa cultura. Aquilo que não está dentro, né, do parâmetro nosso, que é a Bíblia, precisa ser afastado. E a gente precisa estar inserido na nossa cultura. A gente tem falado muito sobre isso em missão, né? A gente precisa estar inserido na nossa cultura para alcançar as pessoas que a gente acredita que precisam conhecer a verdade que nós conhecemos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que a cultura vai influenciar a nossa interpretação da Bíblia, mas nós precisamos sempre ter como parâmetro a própria Bíblia. Ou seja, equilíbrio, sensatez e muito joelho no chão buscando esse tipo de conhecimento, né? Josué, e a razão? Quais são os limites da razão para a compreensão da verdade bíblica? Voltamos aos limites, né? Pois é. Então, olha só, a gente conversou um ponto sobre colocar a nossa espiritualidade como base sensorial e emotiva, né? Um polo. E temos aqui no outro polo uma base espiritual em que ela está enraizada na razão. Se aquilo existe, se eu toco, é verdade. Agora, se eu não toco, já tenho dúvida. Então, a questão da racionalidade, ela vai muito nesse aspecto, porque a gente começa a colocar à prova a ressurreição, os milagres de Cristo, o dilúvio. Lógico que o seguinte, que nós não devemos aqui ser irracionais ou ser ilógicos. Deus pede o nosso culto racional, mas ao ponto que a gente leva essa racionalidade ao extremo, a gente também perde um pouco, talvez, daquela fé, que é acreditar, que é dar o passo além sem enxergar. Então, eu acho que essa racionalidade, ela é importante, mas ela tem que também ser confrontada à luz da Bíblia e não podemos deixar de lado a fé, porque Deus não nos revelou tudo hoje, né? Então devemos ter fé. Com certeza. Maiane, encerrando, encerra para a gente agora dizendo por que a Bíblia é a fonte mais segura para entender as questões espirituais. Eu acho que se a gente perceber tudo que foi falado aqui, né? O fator subjetivo que envolve todas as outras fontes, a tradição, a cultura, a experiência, aquilo que eu sinto, a razão, aquilo que eu consigo explicar, aquilo que eu não consigo explicar. Quando a gente vê a limitação das 4 primeiras fontes, a gente entende por que a Bíblia deve ser a fonte, a autoridade final. Simplesmente porque a Bíblia, nós acreditamos, a Bíblia fala que esse foi um livro inspirado pelo Espírito Santo e nós acreditamos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, se o próprio Deus, que é perfeito, não erra, inspirou e escreveu, né, através dos seus servos esse livro, não há fonte mais segura para que a gente possa utilizar. É importante sempre dizer, Preta, que a gente não está livre das outras fontes, né? Nós estamos aí, nós vamos utilizar, elas fazem parte da interpretação, são importantes, mas elas precisam sempre ser colocadas à prova daquela que é a fonte maior e tem que ser a autoridade sempre, que é a própria Bíblia. Eu sei que o nosso tempo está
tá indo e o assunto é bom, né? Mas, Muito bom. mas assim, eu queria pensar uma frase aqui, o que a Maiane falou a respeito da cultura, né? Que é tirar o que tem de melhor da cultura. Para nós tirarmos o melhor de cada uma dessas influências que nós citamos, nós precisamos da Bíblia. Para eu tirar o melhor da tradição, para eu tirar o melhor da minha experiência, para tirar o melhor da cultura, eu preciso da Bíblia. Nós não somos seres isolados, nós não estamos longe dessas realidades, dessas influências. Mas para a gente tirar o melhor e ser proveitoso para o nosso crescimento espiritual, precisamos da Bíblia como regra de fé. Com certeza. Muito obrigada, Maiane, muito obrigada, Josué. O nosso abraço carinhoso para essa galera aí da classe i7. Eu sei que vocês têm que se encontrar a cada sábado, sextas-feiras, né, virtualmente, por Zoom. Que chegue logo o dia que a gente possa se encontrar todo mundo de novo. Muito obrigada mais uma vez. Nesse momento, nós convidamos você, a sua família, para exercerem um ato de adoração através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje, de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado num sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom?
Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse e aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Temos uma dificuldade muito grande às vezes. A dificuldade de compreender o que significa esse amor grandioso de Deus por todos nós. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Mas qual o significado disso para mim e para você realmente em nossa vida, no dia a dia? É porque Cristo é a ligação entre nós, seres humanos, pecadores, e a santidade desse Deus maravilhoso no céu. Não sabemos o que significa isso na sua amplitude, a bênção que isso significa para mim, para você, para sua família, para a sociedade. Mas não precisamos entender essa plenitude, mas só saber que estar junto a Cristo e permanecer junto a Ele é tudo que eu e você precisamos. E nós queremos convidar você agora, nós aqui, você na sua casa, com a sua família, a quem sabe erguer a sua mão agora e dizer assim: traz-me junto a Ti, Senhor, mesmo que eu queira fugir da Tua presença. Por favor, não me deixe ir, Senhor. Esse é o desejo? Vamos cantar dizendo: traz-me junto a Ti. Diga: não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. Diga as palavras carinhosas para Ele. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Clame a Ele dizendo: guia-me, guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Quem sabe erguendo a sua mão agora e dizendo: só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Diga mais uma vez a Ele: traz-me, traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer, és meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu
teu abraço a me embalar. Guia-me, guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Solte a sua voz agora e cante forte dizendo: só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Com mais vibração, cante agora dizendo: só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Repita mais uma vez. Contigo quero estar. Uma vez mais. Contigo quero estar. Amém. O momento da oração é o momento de abrir a alma ao nosso Criador. Quantas bênçãos você recebeu nessa semana, você e sua família? Quantos cuidados do Senhor? Quantas orações você ergueu ao céu? Agora é o momento de você e a sua família dobrarem os seus joelhos e de agradecerem ao Senhor e de depositarem sobre Ele as suas ansiedades, agradecer pelas bênçãos. Nós vamos fazer isso cantando e dizendo: eis aqui, Senhor, os nossos desejos todos. Cante conosco. Vamos cantar juntos? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. Oração é algo que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, ela tem o hábito de orar. Se ela vai sair de casa, ela ora. Se ela chegou, ela ora. Quando ela chega, ela não fala nem boa tarde, bom dia, boa noite. Ela chega, vai no quarto dela e ora. Porque na cabeça dela tem a promessa de que Deus cuidou dela quando ela estava fora, quando ela estava lá fazendo o que tinha que fazer, e cuidou dela no processo para voltar. Sabe, nós estamos num momento de crise. Essa questão do vírus, tudo isso, a economia, os empregos, os contratos suspensos, tudo isso está preocupando muita gente. Eu e você, nós recebemos a promessa, e a promessa é que Jesus estará cuidando de nós. Acredite na promessa, e o céu será incrível para você. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor cuida da gente. Muito obrigado porque a Bíblia, ela nos traz esperança. E muito obrigado porque o mesmo Deus que atuou na Bíblia, Ele está atuando agora, Pai. Então nos ajude a confiarmos na promessa que é o céu. Nos ajude a confiar que dentro, em breve, nós estaremos no céu e tudo será maravilhoso. Caleb viveu bons momentos aqui na terra porque ele confiou na promessa. Nos ajude a confiar na promessa, Pai, e nós também receberemos o bônus aqui na terra. Mas nos ajude, Pai, a confiar na promessa e receberemos o bônus do bônus do bônus do bônus aí no céu. Por favor, Deus, nos ajude a confiar na promessa, que é o seu cuidado por nós que nos levará para o céu. Por favor, Pai, nos ajude a confiar. Nós colocamos todos os nossos anseios em suas mãos agora, Pai,
Por favor, cuide deles. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ah, Felipe, que lindas palavras, confiar na promessa. Nesse momento é o que a gente tem que ter o olho focado nisso mesmo, porque se a gente for imaginar o que está acontecendo à nossa volta, Maestro Christian, o poeta cristão, Valdecir Lima, com o músico cristão também, Flávio Santos, fizeram uma canção que é um clássico da música adventista do sétimo dia, que diz exatamente isso, a promessa. Deus está cuidando, Ele está tomando conta, Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo, Ele vê tudo. Shawn, a gente queria muito ouvir um pouquinho dessa promessa agora na sua voz. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos os teus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Depois de nós termos louvado o Senhor,
depois de ter adorado a Ele através dos nossos dízimos e ofertas, esse momento será um momento especial da palavra, onde Deus falará ao seu coração e também ao meu coração. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever. Você também que está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página, porque nós temos bons conteúdos nos sábados, também nos nossos cultos de quarta-feira. Tudo isso nós estamos fazendo para que na sua casa você continue adorando o seu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar a Ele. Pai bondoso que estás nos céus, nós iremos abrir a sua palavra. Clamamos nesse momento, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Esse momento foi preparado através dos louvores, através das orações. Nós clamamos que o Senhor permaneça conosco. Oramos por Cristo. Amém. Eu convido você a abrir a palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso 1 em diante. Quando eu olho para a Bíblia, se eu fosse apenas pegar um capítulo da Bíblia para entender quem é Deus, eu pegaria o capítulo 15 do livro de Lucas. Se eu pudesse resumir o capítulo 15, diria que o capítulo 15 fala acerca do amor. Se nós pegássemos todos os mandamentos da lei e resumíssemos em uma máxima, seria amor. Quando os mandamentos eles são divididos em dois grandes mandamentos, os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o resumo dos mandamentos é o amor. E o capítulo 15 do livro de Lucas representa quem é Deus. Quando Jesus, no capítulo 15, começa a contar algumas parábolas, e no capítulo 15 nós temos 3 parábolas. As parábolas, elas surgem através de um questionamento. E esse questionamento está no capítulo 15, nos versos 1 e no verso 2. Vamos fazer a leitura dele? Olha o que diz lá na Bíblia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele se envolvia, se misturava com aqueles que a sociedade ditava como pessoas imundas, escórias da sociedade. Mas Jesus, ele veio dar dignidade para aqueles que a sociedade não dava. E então os escribas, os fariseus, viu Jesus se misturando com essas pessoas e prontamente eles questionaram: mas como, Senhor? Como que o Senhor se mistura com esse tipo de gente? O capítulo 15, ele surge através de um questionamento. Questionamento porque Jesus se misturava com as pessoas. Jesus, ele dava dignidade às pessoas. Então, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, Jesus começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, da dracma perdida. A terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Quando nós olhamos essas 3 parábolas, há algo em comum entre as parábolas, porque as 3 parábolas falou de um bem que se perdeu, a moeda que se perdeu, a ovelha que se perdeu, o filho que se perdeu. Na antiguidade era comum os senhores, quando perdia algo, ele mandava um servo à procura do bem. Mas nessas parábolas o bem era tão precioso que o próprio Senhor, ele vai à procura. Na parábola da ovelha perdida, haviam 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Na parábola da dracma, haviam 10 dracmas e se perdeu uma. Na história do filho, haviam 2 filhos e se perdeu um. Você percebeu? A primeira parábola é 100 para 1, a segunda 10 para 1 e a terceira 2 para 1. Mas nós não temos tempo para dedicarmos ao estudo de todas as parábolas. Mas eu gostaria de nos atentarmos à parábola do verso 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Se eu pudesse dar um novo nome a essa parábola, eu diria que não é a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos filhos pródigos. Então o filho mais novo chega ao pai e disse: pai, dá-me a parte da minha herança.
Amigos, quando o filho está pedindo a parte da herança, era a mesma coisa que ele estivesse olhando para o pai e dizendo: pai, eu quero que o senhor morra, porque o filho só tinha direito à herança depois da morte do pai. Então o pedido de herança era um pedido de morte. E então, o que o pai deveria fazer? A audiência judaica dizia que o pai deveria repudiar a atitude do filho. O pai talvez deveria açoitar o filho, mas não é isso que ele fez. O pai então divide a herança e dá aos filhos. E aquele filho, ele vai para uma terra distante. A terra distante nessa parábola é simbolizada como a terra dos gentios, e na terra dos gentios ele foi viver de forma dissoluta. Enquanto ele tinha recursos, ele tinha amigos. Mas quando lhe faltou os recursos, lhe faltou os amigos. Na terra distante os valores são totalmente distorcidos. E então quando ele começa a passar necessidade, a única coisa que lhe restou ainda, talvez um bondoso homem que permitiu que ele cuidasse de porcos. Pasme vocês, um jovem judeu que aprendera desde a mais tenra idade, desde pequenino, que porcos são imundos, porque eles decoravam Levíticos 11, eles decoravam Deuteronômio 14, e eles sabiam claramente que porcos são imundos. Mas longe da casa do Pai, nós perdemos a nossa identidade. Longe da casa do Pai, a inversão de valores. Tudo aquilo que ele aprendeu desde muito cedo, diante da sua necessidade, se tornou inválido. Amigos, quantas vezes nós estamos colocando as nossas necessidades acima do assim diz o Senhor? Mas chega um momento da parábola que a Bíblia diz que ele cai em si. A Bíblia diz, e caindo em si, ele começa a decorar aquilo que ele haveria de dizer ao Pai. Ele começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Quando ele saiu da casa do Pai, ele queria ser livre. Mas agora, distante do Pai, ele percebe que ali não havia liberdade na terra distante. Quantas vezes, amigos, nós tentamos a liberdade na terra distante, mas eu digo a vocês, na terra distante, o encontro com o fracasso é apenas uma questão de tempo. Quantas vezes nós achamos que dentro da casa do Pai tem muitas regras? Mas confesso a você, dentro da casa do Pai nós somos livres. E longe da casa do Pai, nós nos tornamos escravos. Então aquele filho volta para casa. Imagina você que todos os dias, talvez o pai olhava para o horizonte e tinha uma esperança. A esperança daquele pai é ver o pródigo voltando para casa. Não importava a condição do pródigo, se ele estivesse maltrapilho, fétido, imundo, porque essa era a condição dele. Imagina você como que estaria alguém que estava cuidando de porcos. O filho, ele volta para casa, mas interessante que na parábola diz, e caindo em si. Amigos, isso nos leva a crer que quando o filho ele sai de casa, ele estava fora de si. Toda vez em que nos distanciamos da casa do Pai, nós estamos fora de si. Mas agora está voltando para casa. E aquele dia foi um dia muito especial, porque aquele dia o pródigo estava voltando para casa. O pai o avista ainda distante. E quando o pai o avista, a atitude do pai é correr, mas não apenas correr, mas abraçar o filho. Não apenas abraçar o filho, o pai ele beija o filho. O filho havia decorado aquilo que ele diria ao pai. Mas nesse momento, amigos, não importa qualquer palavra, o que mais importante para expressar carinho, afeto, amor, é um abraço. O filho estava maltrapilho, o filho estava fétido, imundo, mas não importava a condição do filho, o que mais importava era o filho pródigo voltando para casa. O pai ele abraça, ele beija o filho. O filho começa a dizer que ele havia pecado contra o céu e diante de Deus. O filho reconhece que ele não havia pecado apenas contra o seu pai, quebrando o mandamento. Mas o filho reconhece que ele pecou contra o próprio Deus. Logo o pai olha para os servos e pede para trazer um anel e colocar no seu dedo. O pai lhe pede para trazer uma vestimenta. O pai lhe pede para trazer sandálias. Mas também o pai lhe pede para preparar uma festa. Vamos entender melhor o que significa cada uma dessas coisas.
Porque o pai lhe pediu para trazer um anel e colocar no dedo do filho. Na antiguidade, as famílias tinham um brasão, e esse brasão era colocado em um anel. Então, amigos, o filho volta para casa, mas ele quer voltar para casa e não viver como um filho, porque ele entende que ele havia errado. Ele entende que ele não era digno de viver como filho, ele queria viver dentro da casa do pai como escravo. Mas o pai, ele ao pedir para colocar o anel no dedo do filho, ele está dizendo para aquele filho: filho, dentro da casa do pai não há escravo, eu quero você como filho. Mas o pai também lhe pediu para trazer sandálias e colocar em seus pés. Apenas os escravos andavam descalços. Quando o pai lhe pede para trazer sandálias, o pai está dizendo para o filho: filho, dentro dessa casa você não é escravo, você é filho. O pai então, ele pede para trazer a roupa. A roupa na parábola simboliza a justiça de Cristo. A condição que o filho estava era uma condição imunda, porque essa é a condição que o pecado deixa cada um de nós. Mas quando nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida, nós somos revestidos por essa graça. E então o Senhor nos reveste com a sua justiça. Mas parece que nós nos esquecemos de um personagem da parábola, o filho mais velho. O filho mais velho está voltando e quando ele vê o alvoroço, ele logo pergunta a um servo e diz: mas o que está acontecendo? O servo disse: olha, o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar para ele um novilho cevado. Mas como assim? No primeiro momento, o pai, ele sai de casa 2 vezes na parábola. No primeiro momento, ele encontra um filho arrependido. Mas no segundo momento, o pai, ele encontra um filho extremamente indignado. E então o pai, ele sai e começa a conversar com aquele filho. O filho começa a dizer ao pai: pai, há quantos anos eu tenho lhe servido, sem jamais transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Amigos, o que é felicidade para esse filho? Felicidade para esse filho não é estar na presença do pai. Felicidade para esse filho não é estar na presença dos seus irmãos, da sua família. Felicidade para esse filho é estar com os amigos, é festejar com os amigos. Você percebe como que o filho mais velho está distante do pai? Quando o filho mais novo fez o pedido ao pai, qual deveria ser a sua atitude como filho mais velho? Ele deveria repudiar, ou talvez até açoitar o irmão mais velho, mais novo? Mas qual a atitude dele? Silêncio. É claro que o silêncio trouxe a ele bens, recursos. Nenhum pai, quando divide a herança, ele dá, se tem 2 filhos, ele dá apenas para um, ele tem que dar para todos. Porque então o filho mais velho ficou em silêncio? Porque o seu silêncio trouxe a ele lucro. O filho mais velho, ele tem a coragem de bater no peito e dizer: pai, eu nunca transgredi uma ordem tua. Enquanto o filho mais novo, ele havia apenas transgredido um mandamento diante da família, enquanto o filho mais velho, ele transgride um mandamento, o mandamento da lei, que ensina a você e a mim para nós honrarmos os nossos pais. O filho mais velho, ele transgride um mandamento diante das pessoas, não apenas da família, mas os convidados. E ele tem coragem de bater no peito, talvez, e dizer: há quantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Amigos, esse filho, ele vivia dentro da casa do pai, mas estava distante do pai. Por mais que ele estivesse fisicamente dentro de casa, mas emocionalmente ele estava distante de casa. E ele diz mais ainda: esse teu filho gastou tudo o que ele possuía com meretrizes. Como que ele sabia se não existe na parábola um ponto de retorno entre os 2 irmãos? Não existe um ponto de encontro entre os 2 irmãos. Mas ele disse o seguinte: olha, esse teu filho gastou os bens com meretrizes. Como que ele sabia? Talvez ele sabia, porque se ele estivesse no lugar do seu irmão, teria feito a mesma coisa. O filho mais velho, ele vivia dentro da casa do pai como escravo. Talvez o filho mais velho seja um pouco parecido contigo e comigo. Quantas vezes, amigos, estamos dentro da casa do pai, mas não vivemos como filhos, vivemos como escravos. Eu digo para você que Deus, ele não quer escravos, Deus, ele quer filhos.
Quando em sua palavra Deus ele pede para que sejamos fiéis aos mandamentos, não é um compêndio de regras onde você não deve fazer isso, aquilo. Não, nós guardamos os preceitos, não é por meritocracia de salvação, mas é porque fomos salvos. E uma vez salvo, nós obedecemos os seus mandamentos. Às vezes, nós fazemos algumas coisas mais por obrigação do que por prazer. Existe uma diferença entre escravos e filhos. Os filhos, eles fazem algo por prazer, enquanto o escravo faz por obrigação. Quantas vezes na fé nós estamos nos comportando como escravos? Mas quando o filho volta para casa querendo ser escravo, o pai disse: nessa casa eu não aceito escravos, eu aceito filhos. Na parábola, há um filho que começa a parábola dentro de casa, mas ele termina a parábola longe de casa. Enquanto um outro filho, ele começa a parábola longe de casa, mas termina dentro de casa. Aonde você quer terminar a parábola da sua vida? Você quer terminar a parábola da sua vida dentro da casa do Pai ou distante do Pai? Para que você termine a parábola da sua vida dentro da casa do Pai, você precisa viver como filho. Eu não sei como que você tem se comportado no que diz respeito à sua fé. Eu não sei se pregar o Evangelho tem sido algo prazeroso para você. Eu não sei se ser fiel a Deus através dos recursos, dos dízimos e ofertas tem sido algo prazeroso para você. Eu não sei se você tem feito isso por obrigação. Mas eu quero falar para você neste momento que Deus, Ele quer que você faça por amor, não por obrigação. O escravo faz por obrigação, o filho faz por amor. Se você tem feito as coisas por obrigação, eu digo para ti nesse momento, Deus está falando ao seu coração: filho, eu quero apenas que tu me reconheça como seu pai. Apenas como seu pai. Eu sei que você está em uma condição de maltrapilho, fétido e imundo, porque essa é a condição que o pecado nos deixou. Mas hoje Deus quer operar em sua vida o maior dos milagres, quer transformar. Você aceita a transformação? Talvez você se sinta como um escravo, mas hoje Deus está dizendo para você: filho, volte para casa, porque você nunca deixou de ser meu filho. Eu quero fazer um apelo a você. Eu não sei quão longe ou quão próximo você está do Senhor. Não sei quando você vai à igreja, você tem feito por obrigação. Não sei quando você estuda a Bíblia, se tem feito por obrigação. Não sei quando você vai fazer o culto familiar, se apenas tem feito por obrigação. Mas eu digo para ti o seguinte: Deus quer que você faça por amor. A parábola termina. E a parábola termina com uma festa. Quando Jesus chegou ao céu, os anjos haviam preparado uma festa e o Senhor disse: não, ainda não. Sabe por quê? Porque falta filhos pródigos voltando para casa. Deus, Ele tem uma festa muito especial esperando você e eu, pródigos voltando para casa. Nós vamos cantar essa música. Enquanto nós estivermos cantando essa música, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E se hoje você quer dizer: Senhor, eu não quero mais ser escravo, quero ser o teu filho, eu quero fazer uma oração. Você deixa eu orar por você? Enquanto nós estivermos cantando essa música, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E se você quer deixar de ser escravo para ser filho, eu quero orar por você. Que Deus abençoe. É hora de eu e você respondermos a esse sermão que fala desse tema maravilhoso. Eu quero convidá-lo agora, quem sabe abrir o seu inário, acompanhar a letra que será projetada e cantar, dizendo: Senhor, se eu andei longe, estou voltando.
Se eu estou perto, mas ao mesmo tempo estive longe, eu quero retornar. Vamos cantar juntos? Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas mas eu já trilhei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Meu tempo em vão desperdicei, volto agora ao lar. Lamento haver ferido a lei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Já farto estou do mal da dor, volto agora ao lar. Confio em ti, em teu amor, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. O teu perdão me é mister, volto agora ao lar. Bem puro e limpo faz-me ser, ó Deus, volto ao lar. Cante forte, diga: volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Não basta estar dentro da casa do Pai apenas fisicamente. Nós precisamos estarmos ligados a Ele emocionalmente. Hoje Deus está te convidando, filho, volta para casa. Porque você tem um Pai de braços abertos. Fecha os teus olhos. Pai bondoso que estás nos céus, te agradecemos por sua misericórdia, Senhor. Quantas vezes temos encontrado na terra distante a liberdade, procurando a liberdade, e temos encontrado a escravidão. Que a cada dia possamos nos achegarmos mais e mais a Ti, Senhor. Que não venhamos apenas estarmos a Ti ligados fisicamente, mas também emocionalmente. Que façamos todas as coisas no que diz respeito à fé por prazer. Que ao estudar a Tua palavra, que façamos por prazer. Ao pregarmos o Evangelho, que façamos por prazer. Ao sermos fiéis a Ti, que sejamos por prazer, não por obrigação. Que todas as práticas da fé, que seja por prazer e não por obrigação, Senhor. Que a cada dia possamos entender que nós somos filhos e não escravos. Perdoa o nosso pecado. Oramos por Cristo. Amém. E assim nós encerramos mais um sábado, onde estivemos juntos, adoramos, louvamos, comungamos. E eu hoje deixo um outro desafio para você. Quem sabe você hoje conversa com a sua família e juntos vocês combinem algum ritual, alguma tradição que deverá ser feita pela família todos os sábados daqui para frente. Quem sabe almoço especial, uma sobremesa, um bate-papo, uma visita, enfim. E a gente queria que você hoje tirasse foto do seu almoço de família e colocasse lá nas nossas redes sociais
@IASD do IACS. A gente queria muito poder fazer um grande junta-panelas, né? A gente está com saudade disso. Mas quem sabe a gente possa fazer um junta-panelas virtual. Você tira a foto do seu almoço, manda nas nossas redes sociais e a gente pode, de alguma maneira, estar juntos. Eu queria que você agora gravasse as palavras de Deus para você nessa manhã, através do Salmo 101, verso 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Feliz sábado a todos.